Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma live especial hoje. Vamos buscar um conhecimento a mais. E eu vou bater um papo hoje com a doutora Aline Kathleen, uma advogada conceituada aqui da nossa cidade, que vai nos deixar muita informação. Então eu convido a você, a partir de agora, a acompanhar a nossa live com a doutora Aline. E o assunto é muito interessante e você vai aprender muito. Valeu? Doutora Aline, conta pra gente sobre patrimônio, a proteção do patrimônio das pessoas. Como se faz para que a gente possa evitar uma surpresa de alguém chegar em casa e ter as coisas bloqueadas? Você já pensou, Natan, um belo dia você acordar e sua conta tá bloqueada? E você não conseguir comprar um feijão, um arroz, você tem funcionário para pagar, se você é dono de um comércio. Sem dúvida. E você tá com tudo bloqueado? Você não sabe nem de onde veio esse bloqueio? Isso já aconteceu com um cliente meu. E nós conseguimos resolver isso. Só que como que resolve? Nós temos dois meios de fazer. O primeiro, vamos prevenir que aconteça esse bloqueio? Aí você pode me dizer assim: doutora, mas eu não respondo nenhum processo. Eu não sou réu. Eu não sou um réu da Lava Jato, eu não sou do Mensalão, eu não sou do INSS. Que é a novidade agora, né? Que é a novidade agora. Por que eu devo me preocupar? Porque você pode estar sendo investigado sem nem saber. Hoje em dia, infelizmente, na insegurança jurídica, você pode sim estar sendo investigado, você nem sabe, e quando você se dá conta, você não consegue fazer mais nada. Você tem um patrimônio que você não pode vender, você não pode administrar, você pensa, agora eu vou passar para o meu filho. Por que já não fazer isso antes de o problema aparecer? Dadas as informações que eu e você, a gente corre risco diariamente, independente de qualquer situação, vem a pergunta: qual a saída que eu possa fazer? De que maneira agora, efetivamente, eu posso buscar essa segurança, doutora? Vamos lá. Vamos trabalhar com dois cenários para ficar mais fácil de entender, que a nossa ideia aqui é trazer um conhecimento jurídico, técnico e fácil. Certo. O que fazer? Vamos supor que você está com seu patrimônio, está tudo certo. Sua casa, seu carro, sua pequena empresa, seus funcionários. Planejamento. E ninguém pensa nisso antes da bomba explodir. Você sabia, Natan, que você pode, ou qualquer pessoa pode, passar os seus bens para os seus filhos, para a sua esposa, através de doação? Mas não é simplesmente pegar, por exemplo, esse celular aqui. Ah, vou te doar, Natan, Certo. e eu não tenho mais nada a ver com isso. Não. Hoje em dia, a lei, quando bem utilizada pelas pessoas, quando tem esse conhecimento, ela é muito favorável para proteger. Eu posso passar esse celular para você com 3 cláusulas, que são muito importantes. Quais são essas cláusulas? A primeira, incomunicabilidade. O que é esse termo bonito, né? Essa palavra grandona. Grandona. O que é ser incomunicável? Significa que você vai ser dono desse celular, só que você está casado, certo? Se você vier a se divorciar com essa proteção, que já é uma proteção patrimonial, uma segurança patrimonial, com essa cláusula de incomunicabilidade, em caso de divórcio, a sua esposa não vai ter direito a esse bem. Ele vai ser incomunicável. Não faz parte. Não vai fazer parte. Ele vai continuar sendo da pessoa, vai permanecer na sua família, ele não vai estar mais no seu nome. Mas se caso a pessoa, o beneficiário, vier a se separar, esse bem tão valioso fica onde? Na família. A gente blindou. E tem outro ponto bem interessante que eu quero destacar para os nossos ouvintes. Existe também uma outra proteção que a gente usa muito no direito, e isso eu vi em Curitiba e vi em Brasília também, e vou trazer para cá, que a outra palavra parece difícil, mas ela é muito eficaz, que é inalienabilidade.
O que que é isso? Que bicho é esse? Aquele bem não fica alienável. Exatamente. De modo que, vamos voltar ao exemplo do Vamos celular? lá. Eu vou te doar esse celular, tá? Mas você não vai poder colocar ele em garantia numa eventual dívida. Ele é seu. Ele é meu, Isso. eu vou comprar um carro e aí pede uma garantia, eu não posso dar o celular. Exatamente, porque esse bem está o quê? Protegido. Olha que É interessante. porque às vezes acontece isso, a gente vê muito, às vezes em filme, vê em novela, tem essas pegadinhas aí. A pessoa vai fazer um negócio, chega lá, não tem mais, a mulher levou, o marido levou, alguém levou, e aí ninguém sabe o que fazer. E isso acontece no dia a dia. Vamos ao primeiro exemplo, doutora, que a senhora apresentou. Eu tenho uma casa que não é minha, essa casa ela é em parceria com a Caixa Econômica Federal, né? E eu tô lá pagando as parcelas, e esse bem que eu pago a parcela da Caixa, do Minha Casa Minha Dívida, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, eu consigo encaixar em uma proteção ou esse bem ainda não? Primeiramente, esse bem ele já está protegido. Por quê? Ele é em parceria com a Caixa Econômica, correto? Correto. Correto. A proprietária é a Caixa, Correto. correto? Você paga a parcela, você mora e esse bem já está protegido por ser bem de família. É o bem em que você mora e você tem a posse, certo? Você Perfeito. utiliza. Você só vai ter a propriedade quando você quitar o financiamento, levanta-se o gravame, a alienação, sabe na matrícula? Certo. Essa é uma informação importante, poucas pessoas sabem. Pega a matrícula do seu imóvel, da sua casa, pode ser do seu imóvel residencial também, ou do comércio, certo? Você vai lá, vai ter uma AVR, é um símbolozinho que tem na matrícula. A matrícula não é a escritura. A matrícula é aquele documento que você pega no cartório de imóveis. Isso. Você vai lá e pega E atualizado. agora as pessoas têm pego bastante com esses bens que fazem com a prefeitura, vai lá e pega. Lá naquele documento tem. Isso, naquele documento tem. Você vai lá e olha sempre de trás para frente. Você vira ele, última movimentação. Isso é importante de saber, porque as pessoas acham que é só ir lá no cartório do tabelionato, onde fez a escritura. Não, é no cartório de registro de imóveis da sua cidade, onde o seu bem está. Você vai lá e olha quem é o último proprietário. Nesse caso de financiamento, ou de qualquer outro financiamento, é bom esse exemplo da Caixa, né? Certo. Você vai ver quem que é o real proprietário. É o banco. Você só vai ser proprietário quando você quitou, aí faz a transferência do bem. Uma vez feita a transferência, está no seu nome, você é o proprietário. Certo. O que fazer? Como que eu vou blindar esse bem? Se você tem filhos, o que eu oriento fazer? Faça uma doação. Sabe o usufruto ou uso e fruto que as pessoas geralmente falam? Isso é proteção patrimonial. Você vai passar para o seu filho, você vai continuar usando. Uhum. Ele vai ser o proprietário, o nu proprietário, é o termo técnico, Certo. né? Certo. Só que quando você fizer essa doação, inclusive paga menos imposto. Sabia disso? Não tinha esse conhecimento. Sim, se no inventário, quando a pessoa falece, o imposto hoje, ele está em 4% sobre o valor de mercado, vai lá e vai avaliar. Se você pega hoje, no preço que os imóveis estão, né, lá O nas preço da alturas, loucura. tá, exatamente. Então, assim, ele é 4% hoje. Com a reforma tributária que estão querendo fazer, é para aumentar para 8%. Meu Deus do céu. Você já pensou? Só para o governo? Até 8%. Aí Sem você fazer trabalhou nada, sem daquilo que você fazer. trabalhou a vida toda. Exatamente. Lembra quando eu falei, não é proteger do que, é de quem? O próprio Estado. Você prefere deixar o seu bem para sua família? Ou vem o Estado e pega? Você quer deixar para a família. Obviamente. Proteção patrimonial. Faz a doação com a reserva de usufruto, você vai usufruir o bem. O que é usufruir um bem? Fica lá o tempo que for necessário. Você pode alugar o bem, você pode morar nesse bem. Os frutos, que a gente chama, explorar aquele bem. Você vai explorar normalmente. Ninguém vai te tirar de lá, nem o seu filho. Só que tem um pulo do gato que ninguém fala, mas para quem tá aqui no Correio do Lago vai saber. Me conte. Existe algo, Natan, chamado de reversão. O que tu entende por reversão? Pega de volta. Pega de volta. Olha só, você doou essa casa, seu patrimônio, para o seu filho, certo? Só que
por uma infelicidade do destino, o seu filho acaba falecendo antes do que você. Porque pode acontecer. Pode acontecer. Certo. Pode. Para não cair em inventário e ter que, às vezes, dividir com quem você não quer, aquele bem que você suou tanto. Você já doou ali, já pensando que podia dar algo errado depois. Verdade. Se você, no ato da doação, preste muita atenção nisso. Quando você vai lá fazer a doação, coloca algo chamado cláusula de reversão. O que é isso? Em caso de óbito, de morte do beneficiário, esse beneficiário pode ser qualquer um, pode ser o seu filho, seu sobrinho, enfim, a pessoa que você doou. Se ela chegar a vir a óbito, o bem automaticamente volta para você, sem a necessidade de fazer um inventário que é caro, que demora, e sem ter que pagar tanto imposto para o Estado. A gente vê tantas loucuras aparecendo, doutor. Eu fiquei aqui pensando na minha cabecinha aqui de vento. Por exemplo, eu recebo bem lá, meu pai me passou aquele bem, nessas características de doação, e o meu bem é um bem legal, 500 mil, 1 milhão, é um bem legal. E a minha senhora, né, resolve ou separar, ou me dar um chocolate com veneno, coisa do gênero, que é meu e é dela também. Se eu morrer, ela não ganha nada, ele vai voltar lá para quem doou. É isso? Eu entendi assim, mais ou menos? Sim, exato. Mas é importante, agora que você falou da sua senhora, até para quem também tem um teu senhor, né? Claro. Também é possível hoje em dia. Olha só, essa cláusula de reversão, ela vai proteger, sim, o teu bem, também no caso de sucessão, que é o caso de morte. Porque tem uma coisa que é super importante deixar claro. Divórcio é diferente de inventário. Divórcio é divórcio, sucessão é sucessão. Mas nesse caso, desse bem específico, que é um bem particular, é um bem particular da pessoa. Da pessoa. Vai dividir o restante. Esse bem está protegido no núcleo da família. Isso é super interessante, porque ele é incomunicável no caso do divórcio. Nós falamos agora há pouco, certo? E ele tem essa cláusula de reversão. Volta para quem doou, porque era um bem particular. E ele não pode ser usado de garantia para outras coisas. Se ele tiver a cláusula, né, de inalienabilidade, eu não posso alienar, ele não vai ser podido colocar em questão de penhora nem nada do gênero. Então ele está protegido. É uma proteção simples, só que as pessoas não têm, às vezes, o conhecimento disso. Doutora, tá. A gente começou falando da questão do patrimônio, do bem, que era um olhar mais das pessoas abastadas, do ciclo, etc. E aí tá. O pobre fazer isso. O pobre é aquele senhorzinho, aquela senhorinha, aquele rapaz que começou a morar agora, casamento novo, coisas novas, e ele não tem lá um valor significativo. Custa muito fazer essa proteção? Sabe o que é que custa muito? Perder. Perder o seu bem custa muito mais caro do que proteger. E olha só, trazendo esse gancho agora, pensa comigo, numa seguinte situação que eu já acompanhei. Olha só, esse jovem é um jovem empreendedor. Ele abriu o seu negócio, certo? Ele abriu. Cheio de alegria. Cheio de alegria. Ou talvez, olha só, mesmo é alguém que... o meu pai tem uma serraria. É, uma serraria. Eu vou assumir esse negócio da minha família. Não precisa ser um negócio milionário. É um pequeno negócio. É um pequeno negócio. Por que já não proteger isso? Porque quando pode ser que venha uma trabalhista amanhã ou depois, vai lá e bloqueia os bens. Você já pensou numa situação dessas? Então, se o bem ainda não está em nenhuma ação, você já vai proteger. Ninguém pensa nisso. Quando as pessoas vê, tá com uma ação... Eu tive um amigo meu esse tempo aí que levou um pepino grande com ação trabalhista. Ele não protegeu. Aí quando veio, é importante. Olha, são informações assim, pessoal que nos acompanham, e que vai acompanhar depois, que a grande sacada das nossas lives aqui no Correio Lago é que você pode assistir ela a qualquer momento e em qualquer lugar. A informação ela está à sua disposição. E eu fiquei muito feliz quando eu convidei a doutora Aline, ela prontamente se propôs a vir. E isso é muito legal.
Porque a gente, quem não tem conhecimento vai ter dor de cabeça. Aí vai dar na frase que a doutora disse: custa muito perder. Então, eu creio que são informações que você vai poder assistir novamente, vai poder compartilhar. Tem uma dúvida mais refinada? Vai procurar a doutora Aline e vai encontrar ela onde? Eu atendo aqui em Santa Helena. Eu tenho 3 escritórios. Olha só, Sim. que chique! Aqui em Santa Helena, quando eu estou em Santa Helena, eu atendo no Coworking Espaço Lapidar, ali na JM Madaloso. Certo. Sabe, desce ali nós temos ali a Avenida Brasil, certo? Aí você passa a farmácia, passa a agropecuária, perto do pet shop, Isso. ali entre a rua, é a JM Madaloso com a Minas Na Rua dos Gerais. Kozerski. Isso, na Rua dos Kozerski. Uma quadra para baixo do Kozerski. Exatamente. Em Curitiba, por que é importante ter esse link com Curitiba? As pessoas me perguntam. Capital do estado, vamos lá. Capital do estado, sede do Tribunal de Justiça do Paraná. Nos últimos 3 anos, Natan, eu tenho me especializado muito em julgamentos de alta complexidade. O que é um julgamento de alta complexidade? Para o nosso ouvinte saber. Sim, para ele né? entender. Para ele entender e tudo mais, e por que é importante. Aqui em Santa Helena nós temos o fórum. Certo. Esse é o fórum onde o juiz trabalha, onde o promotor trabalha. Quando o processo sai do fórum, ele vai para o tribunal. Que a gente vê no jornal, os desembargadores que decidem. O tribunal sempre é na capital do estado. Então sai de Santa Helena, vai para o tribunal. É como se fosse um trampolim. Certo. A gente vai subindo. A escadinha, isso. Do tribunal, os casos que realmente precisam de uma solução mais rápida, a gente leva para onde? Para Brasília. Sabe, o STJ, o STF, deságua tudo lá. Por isso que veio a demanda, eu já estou lá para resolver. E olha só, agora falando de proteção patrimonial, tem uma informação que é muito importante. Conta pra gente. Se o seu bem já foi bloqueado em uma operação, indisponibilidade de bens, o que fazer? Nesse caso, eu vou dar 3 dicas aqui fundamentais. Talvez eu vá precisar de uma delas, hein? Fundamentais para qualquer pessoa, porque hoje em dia é muito fácil, né? Vem uma denunciação caluniosa, levanta-se a lebre, você não sabe nem por que você está sendo investigado, do quê. Perfeito. E você descobre que, meu Deus, levaram meus bens, bloqueou tudo. E sabe, Nata, que hoje, no modo que a gente tá, o bloqueio é automático. Não vai o oficial na sua casa. O senhor tá em casa? Então eu vim tomar o seu carro, a sua casa, a sua conta. Não, hoje em dia é um clique. Um clique tá bloqueado. E agora, o que fazer? Nós temos 3 alternativas que funcionam. Certo. E que eu já consegui resgatar bens das pessoas. Acredito. Primeiro delas é entrar com a restituição de coisa apreendida. O próprio nome já diz. Você vai entrar com um pedido, vai explicar, olha, esse bem aqui não tem nada a ver com essa confusão. Eu preciso dele para trabalhar. É o seu carro. Como é que você vai pagar funcionário se a sua conta está bloqueada? Restituição, certo? O segundo ponto que a gente fala no direito, principalmente no criminal, que agora eu estou mais especialista nisso, é embargos de terceiro. Vamos supor que 6 horas da manhã apareceu alguém lá, bloqueou, pegou seu carro, pegou da sua esposa, meu Deus, aquele AUE, certo? Em operação. Perfeito. Aí a gente entra com um pedido para o juiz, fala assim, olha, esse bem não é meu, é da minha esposa, da coitada da minha senhora, é do meu ficante que estava ali na hora errada, não tem nada a ver com essa confusão. Vem me visitar e vai todo mundo descobrir que ele era meu ficante. Exato, já pensou? Caraca! E aí, você perde o relacionamento e o bem. Você já pensou numa situação dessas? O pior é perder o bem, rapaz. Sim. Então, são situações que deixam as pessoas alarmadas de fato. Exato. Então, se você não tem essa proteção patrimonial, você está ouvindo agora, né, a nossa live, e aí a bomba já estourou. Procura um advogado, não tenta resolver sozinho, porque as pessoas ficam desesperadas, não é verdade? Fica, meu Deus, doutora, e agora? Eu vou na delegacia, eu vou no promotor, fala o que não deve, a frase tira de contexto, e ao invés de você simplificar, você complica a sua situação. Por isso que ter um apoio em Santa Helena, em Curitiba, estamos em Curitiba, precisa levar para o STJ. Falar assim, ministro,
aconteceu uma situação ilegal. Ilegal. Vamos recuperar esse bem, porque essa pessoa, ela não é culpada, ela é investigada. E entre a investigação e a sentença, há um abismo. Só que as pessoas pré-julgam. Primeira coisa, ela dá o pitaco, dá a opinião dela, depois vê que não era nada. Ah, mas eu vi fulano falando Beltrano falando. Você pode responder por isso também, né? Fique esperto. Vamos abrir uma conversa nesse tipo de material também. Calúnias, historinha que um leva para o outro, né? Mas isso vai ser assunto para outro dia. Doutora Aline, eu só posso agradecer essa conversa agradabilíssima, muito informativa. E gostaríamos de, lá de quando em quando, receber a senhora aqui para que nós possamos tirar dúvida do nosso povo, né? E digo, sabe, uma advogada, para esses assuntos, não preciso nem dizer quem procurar. Né? Já veio aqui, já falou. Nós temos vários profissionais aqui na cidade, mas tem alguém mais pertinho lá. Então, assim, é livre, a gente faz aqui, todos que vierem aqui, a gente vai falar a mesma coisa, procure, converse, procure o que é melhor naquele momento para você, e a doutora Kathleen vai estar sempre à disposição, assim, para falar. Claro que nessa correria toda, ela não está sozinha, vai ter uma assessoria, alguém que vai responder, mas você não vai ficar na mão. Doutora, obrigado. Imagina, Natan, uma honra para mim estar aqui, trazer esse conhecimento que, embora técnico, mas é sempre bom a gente ter essa ideia, porque a parte mais difícil é acontecer uma situação e você pensar, para onde eu vou correr? O que eu vou fazer? Então, trazer esse conhecimento de modo simples, que as pessoas entendam e que possam, de fato, para não ter que correr atrás do risco, do seu prejuízo, prevenir ele. Porque custa bem mais caro perder para ter que recuperar. Eu estava pensando antes de conversar sobre a segurança patrimonial, o patrimônio, eu pensei que era colocar aquela insegurança, colocar os cachorros, isso aí, gente, isso aí é o de menos, o problema ele é muito maior. Gente, um abraço para vocês. Obrigado a vocês que nos acompanharam e que vão acompanhar no decorrer do dia, da noite, essa live especial com a doutora Aline Kathleen, certo? E a gente vai em breve voltar a conversar. Ela falou do tribunal, e hoje de manhã eu falava que o Tribunal do Paraná aumentou o número de vagas, o número de cargos, teremos mais pessoas, vai se criar mais uma secretaria técnica para atender os processos no estado do Paraná. A gente se encontra por aí. Doutora, um abraço. Tudo Um de abraço, bom muito feriado. obrigada. Bom feriado a todos. Até mais, gente. Até mais.